E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro post aí sobre o PPE, né, o nosso Programa de Permanência e Êxito. Acho que o PPE já é um velho conhecido de vocês. Todas as ações do PPE, elas são voltadas para auxiliar os estudantes na aprendizagem, naqueles momentos, né, que aparecem as dificuldades maiores, que não dá para trabalhar tudo dentro de sala, tudo no momento ali da disciplina em si. Então é um auxílio, um suporte que a gente tem, certo? Por essa razão é muito importante que todos participem, tá bom, pessoal? E aí é um espaço que nós vamos ter aqui no nosso ambiente virtual que vai ficar aberto para vocês darem as sugestões sobre o que poderia ser importante a gente trabalhar aqui no PPE, o que poderia auxiliar mais vocês no aprendizado. Enfim, a gente vai conversando e vai alinhando as nossas ideias para fazer o melhor possível, ok? Por enquanto, nós vamos usar esse espaço para discutir algumas resoluções de exercício que de repente vocês podem não estar conseguindo fazer totalmente sozinhos, e aí eu acho que vai dando um gás na aprendizagem de vocês, vai auxiliando aí. Se eventualmente surgir a necessidade de trabalhar algum outro conteúdo, né, de outro ano de escolaridade que pode ajudar no que vocês estão estudando no momento, a gente faz isso também. Enfim, não tem nada muito fechado. A gente vai dialogando e vai postando coisas aí, sempre pensando nesse objetivo de auxiliar, de dar esse suporte na aprendizagem de vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nesse primeiro vídeo, nós vamos discutir algumas partes daquela primeira lista de exercício que ficou para vocês resolverem, tá? Não vamos discutir a lista toda porque alguns raciocínios se repetem, tá certo? Então, no primeiro exercício, a gente tinha, só relembrando, que a gente tinha falado no vídeo anterior que sobre como formalizar os termos de uma sequência, que nome a gente vai dando para aqueles termos genéricos, enfim, né? E aí, nesse sentido, o primeiro exercício dá uma sequência para a gente ali com alguns números, ó, 5, 9, 13 reticências, mostrando que a sequência continua, né? E pede para a gente determinar o A8 e o A10. Quando pede para a gente determinar o A8 e o A10, a gente precisa lembrar que está sendo falado do oitavo termo, porque esse 8 indica a posição do termo, não é mesmo? Então nós estamos falando do termo 8 e do termo 10, do oitavo e do 10º termo da sequência. Para a gente responder essa questão, é importante então a gente perceber que a gente tem ali o A1 que vale 5, o A2 que vale 9, o A3 que vale 13, e aí a gente precisa saber qual é o A5, o A6, o A7 para conseguir chegar no A8, uma vez que a gente ainda não está falando de lei de formação, então a gente tem que ir descobrindo um a um. Para fazer isso a gente precisa entender qual é a lógica que está aqui por trás dessa sequência. E aí, se a gente observar com cuidado, a gente percebe que essa sequência está aumentando de 4 em 4. Então, ó, de 5 aumentou 4 e foi para 9, aumentou 4 e foi para 13. E aí, se eu continuar seguindo esse mesmo raciocínio, a gente percebe que a gente vai ter o A8 sendo 33. O elemento 33 é o elemento que ocupa a oitava posição, ou seja, o nosso A8. Como que eu sei disso? Porque se eu continuar lá do 13 aumentando de 4 em 4, ó, o próximo seria 17, o A5 seria o 21, o A6 seria o 25, o A7 o 29 e, consequentemente, o A8 o 33. Daí para frente seria só seguir a sequência para encontrar o A10, ok, pessoal? No segundo exercício, nós temos uma situação um pouquinho diferente que fala o seguinte: considere uma sequência na qual o A4 é igual a 16, o A5 é igual a 19 e o A6 é igual a 22. Determine o A1 e o A2. A única diferença dessa questão, pessoal, ela é bem parecida com a anterior, mas a única diferença é que ao invés de dar os primeiros termos para a gente e pedir um outro termo lá da frente, ela faz o contrário. Vejam só, ela pede... ela dá alguns termos mais intermediários ali e pede os termos anteriores. Então, da mesma forma que a gente aplica aquele raciocínio de entender qual é o padrão, a gente vai fazer aqui também, só que a gente precisa fazer de trás para frente. Então, olha só, se nós temos ali o 16, o 19 e o 22,
Da esquerda para a direita, a gente percebe que vai aumentando de 3 em 3. 16 mais 3, 19. 19 mais 3, 22. E se eu voltar da direita para a esquerda, vai subtraindo 3. Quando eu estou interessado em saber o A1 e o A2, ou seja, o primeiro e o segundo termo, eu vou precisar fazer voltando aí da direita para a esquerda. Então, 16 menos 3, eu descubro o meu A3, que é 13. Mas não é no A3 que eu estou interessado, o exercício me pediu o A2 e o A1. É só continuar voltando, 13 menos 3, 10, e 10 menos 3, 7. Então eu tenho aí o meu A1 valendo 7 e o meu A2 valendo 10. Certinho? Vamos para o próximo? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado claro, é só postar aqui no fórum e a gente vai discutindo, tá bom? Na questão número 3, a gente já entra num raciocínio um pouco mais consistente. Então, olha só, já vamos falar de lei de formação. Uma sequência tem como lei de formação essa fórmula que vocês observam aí, ó, que está destacada. O que essa fórmula diz para a gente? Que para encontrar qualquer AN, ou seja, qualquer termo, o que eu faço? Eu pego o N. Quem é o N mesmo, pessoal? O N é o cara que indica a posição a que eu estou me referindo, a posição que aquele cara ocupa na sequência. Então, para eu descobrir quem é o cara que ocupa aquela posição, qual é o número que ocupa aquela posição, o que a fórmula diz para eu fazer? Pegar a posição, que é o N, elevar ao quadrado e depois subtrair 1 do resultado. Então, baseado nesse entendimento, o exercício pede o seguinte, ó, escreva os 5 primeiros termos da sequência. Ou seja, nós queremos descobrir quem é o meu A1, quem é o meu A2, quem é o meu A3, o A4 e o A5. Então, se nós já temos a lei de formação, pessoal, observem como ficaria. No caso do primeiro termo é o A1, ok? Se é o A1, seguindo aquela fórmula, a lei de formação que foi dada para a gente no exercício, nós vamos ter o quê? 1 ao quadrado menos 1. Por que é 1 ao quadrado, pessoal? Isso tem que ficar claro, ok? Esse 1, lá na fórmula, ó, ele é o N, não é N ao quadrado? E por que o N, nesse caso aqui, vale 1? O N não é o cara que indica a posição a que eu estou me referindo? Se eu estou procurando o A1, o N vale 1. Se eu estou procurando o A2, o N vale 2. Se eu estou falando do A3, o N vale 3. No caso do A4, o N vale 4. E do A5, o N vale 5. Esse raciocínio é muito importante, fiquem ligados. Então, retomando a fórmula, ó, N ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, que vai dar 1, menos 1 vai dar 0. Então, eu sei que o meu primeiro termo da sequência, o meu A1, ele vale 0. Repetindo o mesmo exercício, o mesmo raciocínio. Ó, no caso do A2, o N vale 2. Então, eu tenho, seguindo a fórmula, 2 ao quadrado, que é 4, menos 1, 3. E aí, é só ir replicando o raciocínio. Ó. N ao quadrado, estou falando do terceiro elemento da sequência, então o N vale 3. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. No próximo, N ao quadrado vai dar 16, menos 1, 15. E no último, N, no caso, estou falando do quinto elemento da sequência, do A5, então o N vale 5, não é? 5 ao quadrado, 25, menos 1, 24. Então, eu poderia continuar aplicando esse raciocínio e descobrir quantos termos eu quisesse dessa minha sequência. Mas o exercício só pediu 5, não foi? Então, nós temos aí a nossa sequência. 0, 3, 8, 15 e 24. Beleza, pessoal? Na sequência aí nós temos o quarto exercício que fala o seguinte. Em uma certa sequência, o primeiro termo é o 5, e aí o exercício pede para a gente, escreva até o quinto termo dessa sequência, considerando a lei de formação que foi dada para a gente. A primeiro instante, pessoal, esse exercício é exatamente igual ao primeiro. Ele deveria ser até um pouco, ao anterior, desculpa. Ele deveria ser até um pouco mais fácil, porque aqui ó, ele pediu até o quinto termo, mas ele já deu o primeiro. Lembra lá do exercício anterior? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ele pediu os 5 primeiros, mas ele não deu nenhum, só deu a lei de formação. Então eu encontrei o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Aqui ele pediu até o A5, mas ele já deu o primeiro, o A1, que é 5. Eu sei que a minha sequência começa com 5.
Então, aparentemente, eu só tenho que encontrar 4 elementos aplicando a lei de formação. A única questão que tem aqui é que a lei de formação dessa sequência, ela envolve um detalhezinho importante, que é um detalhe que eu chamei a atenção de vocês lá no vídeo anterior, falando sobre como referenciar o termo anterior, que é esse A com o índice n-1. Então vamos entender aqui, ó. Se eu já tenho o A1, que vale 5, o próximo cara que eu preciso encontrar é o meu A2. Então vamos pensar na lei de formação. Olhem só. Se eu estou procurando o A2, eu sei que o meu N vale 2. Pela minha lei de formação, olhem com bastante cuidado a relação que a gente consegue estabelecer aqui, ó. Se eu estou falando do meu A2, o N vale 2. Então vejam como fica. A de índice N-1, ou seja, o N não é 2 nesse caso, de índice 2 menos 1, então, somado com 1. Continuando essa resolução, o meu A2 eu sei que ele é igual a 1 mais 1. Mas por que é A1 mais 1? Olhem essas duas partes que estão destacadas em vermelho aqui. Vejam bem a relação que existe entre essas duas coisas. Na lei de formação, ó, o meu índice é N menos 1. Então aqui, ó, se eu estou falando do A2, é A2 menos 1, ou seja, o A1. Por isso que aqui a gente tem o A1 somado com 1. Continuando essa resolução, a gente tem então que o meu A2 é 5 mais 1. Por que é 5? O 5 é o meu A1, que já foi dado no exercício. Então, 5 mais 1, eu descubro que o meu A2 é 6. Talvez esse raciocínio fique um pouco difícil no começo, pessoal, mas com a prática ele fica super tranquilo quando você pega o jeito. Vamos fazer mais um aqui, para a gente tentar melhorar. Olha só, o meu terceiro elemento da sequência, o meu A3, preciso encontrar o meu A3. Se eu estou falando do A3, significa que eu estou tomando o N valendo 3. Mas na fórmula pede para eu usar o A de índice N-1. Se o meu N é 3, então é o A de índice 3 menos 1. Ou seja, é o A de índice 2, o meu A2. Quem é o A2 que eu acabei de encontrar na linha anterior? Vale 6, o meu A2 é 6. Então, para encontrar o meu A3, eu sei que eu vou pegar o meu A2 e somar com 1. Então, o meu A3 vai ser 6 mais 1, que é igual a 7. Agora parece que o raciocínio começa a ficar um pouco mais claro, não é mesmo, pessoal? Porque a gente começa a perceber que se eu pegar o termo anterior e somar com 1, a sequência vai sempre aumentando de 1 em 1. Então, o meu A1 é 5, o A2 é 6, o A3 é 7 e eu vou dando continuidade. Mas ainda assim, é muito importante que vocês desenvolvam a fórmula, como esses dois primeiros aqui, para trabalhar esse raciocínio, porque esse raciocínio ele é essencial para a gente estudar sobre sequências, ok? Então vamos ao próximo exercício, que é o de número 5. Agora, no exercício número 5, a gente já inverte. Ao invés de dar a sequência e com a lei de formação, somente foi dada a sequência para a gente e pediu para que a gente encontrasse a lei de formação. Então, a sequência dada, eu vou resolver com vocês aqui a letra B do exercício 5. A sequência é 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante, né? Então, vamos analisar essas informações. Eu fiz uma tabelinha aqui, mas essa tabelinha ela não é obrigatória de ser feita, é para facilitar a explicação, tá certo? Então, vejam só, eu tenho aqui na tabelinha a posição que o termo ocupa, né? Então, e do outro lado, o termo que ocupa aquela posição. Então, na posição de número 1, na primeira posição da sequência, eu tenho quem? Eu tenho o número 3. Na segunda posição, eu tenho o 6. Na terceira posição, eu tenho 9 e assim por diante. Lembrando, essa posição, ela é indicada por quem? Por N, né? E aí eu pergunto para vocês, o que eu posso fazer com esse N que ele vai me resultar nesse número aqui, para eu descobrir o meu termo, o meu AN, né? Só que aí, a fórmula que eu tentar deduzir, ela tem que funcionar para todos. Por isso que às vezes é difícil encontrar a lei de formação e a gente só consegue isso
experimentando algumas possibilidades. Então vamos testar algumas coisas. O que eu poderia fazer com o número 1 que vai me resultar no número 3? Ora, uma possibilidade bem óbvia seria pegar o número 1 e somar mais 2. Se essa possibilidade funcionar, eu poderia dizer que a minha lei de formação nessa sequência seria pegar o meu n, a posição, e somar 2. Mas aí é que vem a questão. Será que isso funcionaria para todos os elementos da sequência? A lei de formação ela precisa funcionar igualmente para qualquer elemento, para qualquer posição. Então veja só, se essa for a minha lei de formação, n mais 2, ou seja, a posição somada com 2, quando eu for calcular o meu A1, ou seja, posição número 1, eu tenho n, ou seja, 1, mais 2, que vai dar 3. Bate com o primeiro elemento lá da minha sequência. A princípio parece que vai dar certo. Quando eu chego no 2, eu tenho aqui A2, né? Então o n vale 2. Se o n vale 2 e a minha lei de formação for essa daqui, n mais 2, eu tenho então 2 mais 2, que vai dar 4. Percebam que já não deu certo, não bateu com o segundo elemento da sequência, porque teria que resultar em 6. Se eu fizer o A3, o A4 e assim por diante, vocês vão perceber que também não vai dar certo, não vai bater com os elementos da sequência. O que isso significa? Que essa lei de formação, a n é igual a n menos 2, não vai dar certo para essa sequência. Essa não é a lei de formação dessa sequência. Parecia ser quando eu só testei a primeira possibilidade, mas aí, fazendo as demais, a gente percebe que não. Então eu tenho que procurar outra possibilidade. E aí eu começo a perguntar para vocês, o que mais que eu poderia fazer com o número 1 que ele resultaria em 3? O que mais que eu poderia fazer com o n, né, com o valor de n, que é a minha posição, que resultaria no termo da minha sequência, no elemento da minha sequência? Bom, o 1 poderia ser multiplicado por 3, que daria 3. Se fosse esse o caso, eu poderia dizer que a minha lei de formação então seria, para descobrir o AN, eu pegaria 3 vezes o n, ou seja, 3 vezes a posição que ele ocupa. Será que isso daria certo? Vamos ver em cada caso. Para achar o primeiro termo, 3 vezes a posição. Qual é a posição? É a primeira, por isso que é 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1, 3. Bateu com o primeiro termo da sequência. Na hora de encontrar o A2, 3 vezes n, ou seja, 3 vezes a posição que o cara ocupa. 3 vezes 2, ele não é a segunda posição? Então, 3 vezes 2, 6. Ó, parece que vai dar certo, porque bateu ali com o segundo elemento da sequência. No caso do terceiro, o A3, a terceira posição, então o n é 3, né? 3 vezes n, 3 vezes 3, quanto que dá? 9. E aí, se eu continuar aplicando essa lei de formação aqui, vocês vão perceber que vai dar certo para qualquer elemento da sequência. Isso me faz concluir que para essa sequência, a lei de formação é qualquer AN, qualquer elemento que eu quiser encontrar, pode ser encontrado fazendo 3 vezes a posição que ele ocupa. Portanto, AN é igual a 3N. Essa é a lei de formação desta sequência. Lembrando, pessoal, que cada sequência tem a sua própria lei de formação. Essa lei de formação ela vale para essa sequência. Tudo certo? Vamos para o nosso último exercício, que fala o seguinte: encontre o 100º termo da sequência que é dada aqui para a gente. Ou seja, o que o exercício está pedindo? O A100, né? Se você olha para a sequência aqui, pessoal, a gente percebe que o padrão está fácil de perceber. Ó, 3, 6, 9, 12, está aumentando de 3 em 3. Porém, não faz sentido a gente ir completando essa sequência de 3 em 3 até chegar no elemento de número 100, no 100º elemento. Isso dá muito trabalho. Ainda assim, e se o exercício tivesse pedido o A200, o A300, 500, você não vai ficar completando a sequência até esse elemento. Para isso, a gente precisa, então, entender qual é a lei de formação. E aqui nesse exercício, pessoal, é muito importante ficar claro para vocês que muitas vezes acontece essa situação. É dada uma sequência
pede um termo bem distante da sequência para a gente encontrar, que eu só vou conseguir encontrar se eu souber a lei de formação, a menos que eu vá completando essa sequência, né, até o termo que me interessa, mas a gente já falou que isso é inviável. Então, antes de pensar naquele termo que eu preciso encontrar, se o exercício não me deu a lei de formação, eu tenho um trabalho anterior a fazer, que é encontrar a lei de formação. E como encontrar a lei de formação? Nós acabamos de fazer isso aqui no exercício anterior, no exercício 5. É só aplicar esse mesmo raciocínio. E aí, eu não escolhi aqui no exercício 5 a letra B, por acaso não. Foi de propósito, porque é a mesma sequência que aparece aqui no exercício 6. Então, como é a mesma sequência, eu sei que é a mesma lei de formação. Só por isso, tá bom, pessoal? Então, eu tenho aqui que o meu AN, ele é igual a 3 vezes N, tá certo? Se não fosse a mesma sequência, pessoal, eu ia ter que fazer todo aquele raciocínio que eu apliquei no exercício anterior, no exercício 5. Descobriu a lei de formação? Aí sim você aplica o termo interessado na lei de formação que você descobriu. Então, como eu já tenho aqui a lei de formação, eu estou interessado no A100, o que eu vou fazer? Na lei de formação, eu sei que o AN é igual 3 vezes o N. Se eu estou interessado no A100, o meu N então vale 100. Portanto, fica 3 vezes 100. O que me permite concluir que o centésimo termo dessa minha sequência é o número 300. Se você quiser tirar a prova, você pode ir completando a sua sequência. Você vai ver que quando ela inteirar 100 elementos, esses 100 elementos vai parar justamente lá no 300, ok? Não é necessário fazer esse teste, mas pode ter certeza que dá certo. Então, pessoal, deixem as suas dúvidas, os seus comentários aqui no fórum do nosso PPE. É muito importante que vocês digam se esse conteúdo está sendo útil para vocês, para a gente ir sempre ajustando a nossa sala virtual do PPE de modo a contribuir com os estudos de vocês. Ok? Nós teremos postagem toda semana na sala do PPE, às vezes na terça, às vezes na quarta, né? Mas sempre nesses 2 dias para ficar no meio do dia que eu postei o conteúdo de sala até a próxima postagem. A gente sempre posta nas sextas, né? Então, entre uma sexta e outra, ali por terça ou quarta, eu sempre vou soltar alguma coisa do PPE para estar auxiliando vocês. Ok, pessoal? Grande abraço e bom estudo aí para vocês. Até mais!